Fala, Calazans! Fala, Brunão. E aí, tudo essa bem? Força aí? Bom demais, estamos juntos. Preparado para mais um papo de visão? Pois é, vamos iniciar esse projeto aí que eu acho que vai trazer muito valor para a turma. É isso aí. Bora lá. Então, aqui é um espaço que nós temos na SVA para um bate-papo, né? A gente fazer umas trocas aqui de experiências né, com o cliente e também para poder transmitir para vocês aí, né, o que temos de soluções, né? O Calazans, que está aqui com a gente hoje, ele é o nosso BDM especialista em mineração e processos e na indústria, né? A aplicação de visão computacional, né? Hoje, né, na temática aí de visão inteligente aplicada aí nos processos, tanto para mitigar riscos, né, paradas não programadas, e o que mais importante ainda, né, que é o que vale mais, são vidas. Então, utilizando aí a tecnologia para mitigar aí riscos nas operações aí. Então, hoje, né, o Calazans, fala com a turma aqui uma apresentação e um pouco do que vamos tratar aqui hoje. Não, inicialmente, queria parabenizar todo o time executivo aí da SVA, você representando eles aqui, porque eu acho que é uma iniciativa super importante. A gente já vai para algumas dezenas de visitas de campo, né, Bruno? E o que a gente percebe é que se fala muito em IA, mas o pessoal não sabe que desde 2014 essa tecnologia já está disponível, vem sendo implementada pela SVA Tech. Quando ninguém estava falando aqui em não IA... se falava em IA, cara. Agora está hypado, né? Mas o interessante é que ainda hoje, nessas visitas que a gente faz, e olha que a gente tem contato com engenheiro de automação, diretoria de planta e tudo mais, o pessoal não conhece, cara, as possibilidades reais da aplicação da tecnologia de inteligência visual na prática, operando lá na ponta, gerando resultados. Eu acho que o objetivo aqui é levar o nível de consciência, né, de quem está no dia a dia, né? Isso. É claro que hoje com as mídias e chega muita informação, mas ainda não com a profundidade que nós temos aqui, né? E que a gente enxerga aí nas visitas, né, com os clientes. Sem dúvida. Então, eu acho que essa troca aqui, nós podemos dar essa clareza e assim, né, mostrar o leque de oportunidades, né? Entendendo a dor do cliente, a gente pode pensar junto aí e construir a quatro mãos soluções que resolvam aquele problema, né? É isso. Acho que o objetivo estratégico do projeto é trazer para esse contexto que é super difícil, que é o contexto da indústria, de operação pesada, de operação difícil de se colocar com sustentabilidade soluções que requerem ali hardware sensíveis, né? A gente está falando de câmeras, de painéis, de appliances, né? De servidores, de processadores, são equipamentos sensíveis a essa abrasividade de campo, né? Então, eu acho que trazer isso agora já para um contexto de mercado do que já está sendo implantado, né? Para que vocês possam ter noção de aplicabilidade prática de soluções reais. E quem sabe assim a gente formar um ecossistema de inovação, de disponibilização, de disseminação desse conhecimento. Acho que esse é o objetivo central da SVA. É isso aí, com foco aqui em indústria e mineração. Exato. Mas lembrando que a SVA tem soluções para todas as verticais. Né? Isso. Aí vem o patrimonial, o agronegócio, tem cidades inteligentes. Então, hoje, um contexto aí de principais linhas de negócio macro, nós temos atuação, né? Então, na área de educação, na saúde, né? Hospitais, então, em processos produtivos, na indústria alimentícia, que é algo bem específico. Exato. Então, e também os analíticos, que nós chamamos assim, né, carinhosamente, de analíticos de prateleira. É isso. Que são o reconhecimento facial, uma leitura de placa, um perimetral, que o nosso analista também tem uma performance que agrada aí muitos projetos de alta performance e projetos profissionais. Sem dúvida. Algo que está crescendo muito também, né, Calazans? Não poderia esquecer, é o monitoramento das fazendas de energia. O agro, né, cara? Soluções para o agro ali, de operações em campo agrícola. Vamos falar de tudo isso aqui. Vamos falar. Acho que o grande objetivo aqui é eu convido o pessoal a ficar até o final, que
expande o horizonte de consciência com relação às possibilidades de aplicação da tecnologia para a sua operação. Muitas dessas soluções aqui que a gente vai passar são streams de vídeos reais, né, de operações reais, e que pode te dar um insight de pensar talvez assim, pô, será que isso aqui não poderia ser ajustado para a minha operação aqui na minha empresa de tal e tal maneira, né? Será que eu não reduziria custo, risco, tempo, né? Então são muitas variáveis que geram ROI por meio da aplicação da visão de inteligência, da visão computacional, né? Isso. Então lá, vamos falar. Não, bacana. E só um pouquinho dentro da linha que você está trazendo aqui, de mostrar, né, as possibilidades, é muito importante a gente entender o conceito, né? A base, porque assim, você entendendo um conceito da aplicação da visão computacional nos processos, você consegue enxergar possibilidades onde você não... Então eu gosto muito de falar assim, Calazans, poxa, se eu consigo, né, de alguma forma enxergar, e de alguma forma, assim, até com instrumento, porque nós temos case aqui de agro que pega praga, exato, que é microscópico. Então, assim, se eu tenho um microscópio que me traz o stream de vídeo, ou então uma imagem, eu consigo fazer uma análise. Sim. Então, é assim, a dinâmica eu consigo ver o objeto, ou, né, eu consigo, tenho clareza e tem ali a densidade de pixels para fazer uma análise com performance, né, de acordo com o perfil dos nossos clientes, que são clientes enterprise, né? Então, exato. Entendendo esse conceito, fazer o treinamento do algoritmo. Hoje nós temos aí quase 800 modelos já treinados, né? Então, nós podemos atender diversas outras demandas que estão lá na gaveta, né? E ajudar aí em diversas frentes. Muito bem, é isso aí. Eu acho que vai fazer total sentido para o pessoal. Depois, aqui a ideia é falar de uma forma mais abrangente nesse episódio, mas convido vocês a verem os outros, onde a gente vai trabalhar de forma mais setorizada, aprofundando aqui em alguns conceitos de aplicação de segmentos de indústrias, de setores de varejo, enfim, agro, telecomunicação, transporte, logística. A gente vai ter estudos dedicados de aprofundamento aqui, de bate-papo, desses segmentos, né, Bruno? É isso aí. Vamos contar um pouquinho da história para a turma aí. Antes do Calazans cair para dentro aqui das práticas, dos cases, falar um pouco da SVA, para quem ainda não conhece, né, a história, que é importantíssimo isso, que são, né, aí o fundador, né, os fundadores estão aqui com a pessoa do Roberto, né, aqui na tela. Ele é vamos dizer assim, um especialista que ele conhece dentro da câmera, sabe, Calazans? Ele, na origem, né, eu gosto de ouvir a história dele. Quando isso é bom. Ele consertava a câmera, então ele sabe o que é lente, ele já consertava lente de câmera. Porque antigamente uma câmera, Calazans, valia um preço de um carro zero hoje. É verdade. Né? E vai evoluindo, vai, né, ganhando escala e vai reduzindo. Sim. Estamos onde estamos hoje, que hoje uma câmera é um commodity. Mas na época, há 40 anos atrás, que o Roberto já atuava, ele conheceu por dentro. E ali, e com as evoluções tecnológicas, ele começou a também inovar. Acompanhou a transição, né? Acompanhou. De analógico para digital, para eletrônico, tudo mais. Ele foi a primeira pessoa a fazer uma transmissão de imagem via chip de dados no Brasil. É mesmo, rapaz? Tá com aí. GPRS. E conseguia gerar o streaming e tal? Conseguia. Ele fez uma compactação na época, que hoje é equivalente aí, né, para quem é mais velho, com um H264. Que coisa, cara. Isso. Então, assim, surreal hoje, quando a gente fala das bandas hoje, né? Isso. Pensar aí depois, em GPRS. Não. Então, assim, assim, né, para vocês entenderem que a estrutura e os pilares da SVA, tecnicamente, é algo que eu não conheço outra empresa que tenha esses pilares, que é esse histórico, né? Depois ele empreendeu, teve empresa grande nessa área de segurança eletrônica. Legal. Ele, né, juntou-se com um grande grupo e vendeu a empresa. Legal. E foi empreender novamente agora a SVA desde 2014.
atuando mais nessa linha de analítico de vídeo, né? E analítico de vídeo diferente do que tem no mercado, que é o quê? Analítico de vídeo de alta performance, né? Que a linguagem C++, enfim, é algo que... Esse é um diferencial importantíssimo aí, que a gente tem que ser abordado. Não é analítico embarcado, não é analítico nativo de câmera, é um outro negócio. Né? Exatamente. Parte de treinamento de rede neural, de aplicação prática, soluções personalizáveis, né? Então, achei sensacional, mas eu acho que esse ponto da trajetória do Roberto é interessante, porque às vezes dá para o mercado o retorno do que os caras perguntam para ele, falando, cara, mas como é que vocês conseguem entregar um stream de vídeo com baixa latência desse jeito, cara? Então, eu acho que ele traz um pouco então desse know-how de compactação de imagem, porque a gente ele sabe exatamente como é que acontece lá no bit no byte. Entendi. O bit no byte. E aí não só ele, porque aí ele fez as alianças, né? Cara. E tem aí, né, dentro do vamos dizer assim, da mesma senioridade, né? Aí o Abílio, o Rogério e outros, e todo o time de desenvolvimento hoje que compõe já também a turma toda já de anos de SVA, vem dando robustez para o sistema. Então, falando de software, eu fico muito confortável em levar isso no mercado. Muito confiante, porque é algo que não me preocupa, né? E tanto das outras frentes também. Falando um pouco agora de automação, de hardware, né? Que é onde nós damos todo o apoio nos nossos projetos especiais. Nós temos um dos sócios, que é o Hildo, que tem aí um legado, né, de experiência de diversos projetos já implementados e rodando. Então, enfim... tudo que funciona e que não funciona tem as cicatrizes. Então, hoje, a velocidade né? Então, num detalhe, é uma limpeza, um ambiente que precisa de uma limpeza de câmera especial. É um ambiente que tem trepidação. Qual é o suporte que vai precisar? Então, esses detalhes, com esse corpo, essa equipe que a SVA tem hoje, dá muita segurança nos projetos. Não é à toa que aí temos... hoje diversos prêmios. Sem dúvida. Esse é um grande diferencial da SVA Tech. Diversos desafios que já ganhamos, assim, né, em grandes mineradoras, né, Vale, Gerdau, MRN, indústria também, né, diversas indústrias. Enfim, você vai falar um pouco mais profundamente de alguns casos, né? E também, né, aqui já grandes ativos. Grandes ativos. Muito, esse aqui nos orgulha muito, né, cara? Quando a gente vai e tem a oportunidade de conversar com gerentes de planta, diretores de planta, e eles veem essas marcas que já acreditam na SVA Tech, que ajudou a desenvolver, que co-criou juntos soluções, né? Que houve muito aprendizado aqui de máquina, de processo e muito em aliança com a indústria 4.0, criando com o time de transformação, de inovação, de automação. Então, são parceiros, e não é clichê, são realmente parceiros de desenvolvimento, de inovação, de aperfeiçoamento. E essa iniciativa aqui vem cumprir um pouco do objetivo da indústria 4.0, né? Que é elevar o nível de consciência, que é promover educação institucional e industrial nas melhores práticas e modelos. Então, fica o nosso agradecimento aqui, não é nem uma exposição, é um retrato de agradecimento aí dessas marcas. Por acreditar, né? Exato. E aqui, né, tem mais, né? Porque... Não, aqui foi só um recorte, exatamente, né? Mas... Calazans, eu te passei aí o controle da apresentação. Deixa eu ver. Vê se você consegue pegar aí. Deixa eu abrir aqui. Boa. Deixa eu abrir aqui já para a gente conversar. Porque foi legal você falando aqui um pouco desse contexto histórico, cara, porque a gente vai vendo que a trajetória de experiência desses caras meio que conseguiu encapsular fundamentos, porque hoje, Bruno, a gente acompanha aí no mercado, o pessoal gosta muito de cortes e resumo, né? O
pessoal gosta de cortes e resumo, de ir já direto ao resultado, mas a gente que gosta até do meio acadêmico, que estuda um pouco, a gente vai um pouco mais na profundidade do negócio. Isso. E quando você começa a entender os fundamentos, é que só assim você consegue ter a capacidade real de entendimento da solução macro, né? Então, foi sensacional entender um pouco desse contexto aí, porque a soma dessas experiências de base, de aplicação de campo, de aplicação de tecnologias, de evolução da tecnologia, mas da preservação do modelo de construção do que é hoje a visão computacional na ponta, o que a gente entrega no nosso front-end vem dessa base. E é por isso que a SVA-Tech vem se colocando como diferencial, porque a gente faz o básico bem feito. É isso aí. E conhece dos fundamentos. Isso aí. Então, deixa eu mostrar para a turma aqui, a ideia é uma apresentação institucional de cases reais de aplicação das nossas soluções em campo, né? Então, a gente tem o DNA da mineração, a gente é mineiro, de corpo, alma, coração, espírito e tudo mais. Clube da esquina. Clube da esquina, copo Pão de lagoinha, queijo, cafezinho. É isso. Fala nisso, ô Fábio. Um cafezinho, né? Aí, boa. Ó, vou aceitar um cafezinho, um pão de queijo, a gente nunca, né? Enfim, a gente tá em Minas e de Minas a gente aprendeu a aplicar inteligência artificial, tecnologia no processo de mineração. A Vale é uma grande parceira, assim como a Gerdau, em Minas, entre outras, aqui a Celó, de maneira que a gente cobre de ponta a ponta toda a operação, desde a ponta de extração, e aqui a gente vai mostrar para vocês alguns cases, né, dessa aplicação, até o transporte, o beneficiamento e a logística de entrega desse material, cobrindo todo o cercamento ali de processos, são os processos mais críticos, né? E um dos grandes aprendizados aqui é que a gente leva a tecnologia para a ponta. Por exemplo, vamos lá, vamos falar de operações aqui de mineração. A gente tem, por exemplo, aqui uma parte de detecção, aplicação de analítico na parte de extração de minas. Aqui a gente está fazendo análise de granulometria, né? O pessoal que já é aí nativo da mineração sabe que um material com essa densidade aqui vai causar o dano depois lá no transportador. Então, quando a gente pega aqui e o nosso processamento de bordo, já tem um acionamento local. Claro, esse dado ele já é registrado, eu já mando notificações web, pop-up para todo mundo, mas aqui também eu dou uma sinalização para o operador da máquina ali, que já pode parar, enfim, o transportador, tratar, né, já pode tratar. Geralmente aqui a gente conhece o pessoal aí, o cara já pega a marreta ali, já dá uma britada ali para ele seguir, né? E assim vai. Então, olha só, esse dado também, e é importante dizer, vou até avançar aqui para um outro exemplo, que é esse aqui, ó, eram dados que ficavam muito empíricos, sabe, Bruno? Até você ter uma aplicação de uma tecnologia, uma metodologia para você tirar dados quantitativos e qualitativos, e era muito no visual, na inspeção, na reunião de revisão ali, de Kanban e tal, que o pessoal faz, né? E aí, como é que vocês acham? Cara, isso o britador está quebrando demais. Aí o gerente da planta de manutenção, cara, essa mina é muito difícil, os matacos vêm grandes demais e tal. E ficava muito empiricamente ali. E com isso não. Aqui, por exemplo, essa é uma solução sensacional de borda que a gente transporta a visão e a IA direto para o campo, né? Então a gente já pega o mataco lá na ponta da extração. Então essa aqui é a primeira fase da mineração, né? Um outro ponto aqui, detecção de contaminante. Análise de dente de escavadeira, todo mundo sabe, operação pesada, tá escavando, aquece o dente, esse dente vai para a correia, arrebenta a correia, rasga, dá furo, né? Então aqui, o legal é o seguinte, como é que é a topologia desse negócio? A gente está com o nosso módulo, né? Um módulo de acionamento local, tecnologia 4G, 3G, já consegue gerar os streams de vídeo, e aqui, cara, identificou um contaminante, identificou a perda do dente de escavadeira, a gente aciona na hora para o operador da máquina, né, que vai empreender ali suas ações de correção.
O que é interessante disso aqui? A gente sai do conforto da infra das plantas, né? Conforto também entre aspas, porque uma planta industrial, quem conhece sabe o quanto é abrasivo lá. Mas a gente vai para campo. Aqui tem trepidação, aqui a gente tem particulado, a gente tem toda a parte também de infra de elétrica e mecânica das máquinas ali, que você tem que colocar um equipamento para ser sustentável, né? E aqui tá só, eu gostei de trazer para o pessoal uma imagem aqui de como é que é a aplicação dos nossos hardwares, né? Ô Calazans, ainda naquela questão ali do matacão e dos não britáveis, né? Sei. O BO é grande, né? Que se isso aí. É. Assim, porque né, no dia a dia a gente. É uma grande dor, né? E hoje, o que eu falo é isso, assim, ó, às vezes tem aplicações, né? Que vai anteceder uma possível falha que vai gerar um prejuízo gigante, uma parada não programada e até mesmo um dano no equipamento mais grave, de repente, que às vezes tem, né, algo que precisa de um profissional externo, ter agenda para poder vir consertar, né? Enfim, tem N situações que poderia ter sido evitado, né? Absolutamente. Isso que você está falando é exatamente isso aqui, ou seja, é o contaminante já sendo transportado, né? Então aqui você tem uma instância meio de aplicação de visão computacional para detectar isso, ou seja, poderia ter sido pego lá na ponta, né? Mas a gente não conseguiu identificar lá, foi para o transportador, então a gente tem uma outra instância de visualização, monitoramento. Inclusive essa aplicação de visão computacional e inteligência visual por camadas, ela é bastante interessante, porque aí a gente vai cobrindo o estágio de ponta a ponta, né? Esse aqui é um dos cases de maior sucesso dentro da SVA-Tech, porque a gente conseguiu sobrepor muitos desafios. Primeiro, a correia transportadora, se você prestar um pouco mais de atenção, você vai ver a vibração disso aqui, né? Então, você corrigir isso aí por meio de algoritmos de inteligência, por meio de hardware. Cara, aqui tem a soma dos 40 anos de experiência dos caras em um stream de vídeo. É isso aí. Um stream de vídeo. Rapidez na detecção, baixa latência, vibração, particulado, muda cenário aqui, porque, cara, é de dia, de noite, de madrugada, quando chove, muda, né? Porque para fins de visão computacional isso é interessante falar também, né? O contexto do cenário, se mudar, muda tudo em termos de programação atrás, né? A gente tem... Acho que é simples, né? Todo mundo acha que é muito simples. Não é, né, cara? Não é. A gente constrói isso biologicamente, essas divisões de parâmetros, né? Isso. Que eu acho que o ser humano se diferencia dos animais, é isso, né? A gente conseguiu muito naturalmente, pela nossa evolução, identificar padrões, né? Mas passar isso para a máquina é um desafio gigantesco, cara. Exatamente. Né? A gente sabe que mudou ali, tá de noite, você coloca uma lâmpada, iluminou o ambiente, você continua vendo e aplicando o seu padrão de raciocínio. Mas para a máquina, você tem que programar ela para esses cenários. Então, muitas vezes envolve design gráfico, desenvolvimento, treinamento de rede neural, aprendizado de máquina. É uma jornada. Então, é sensacional trazer isso para o público, cara, de uma maneira geral, para estudante, para pesquisador, para o time de manutenção na ponta, as possibilidades de aplicação dessa tecnologia para o seu dia a dia aí, para o seu cliente, para a sua operação, né? Aqui é mais um exemplo, só que com uma outra vertente, que é a vertente de granulometria, né? Então, você lembra, a gente falou lá na ponta, dava para você pegar a extração, análise ali de volumetria também do mataco. Só que aquela coisa passou, ou às vezes eu não tenho isso instalado lá na ponta, eu estou pegando no transportador. Então, aqui ainda assim é bastante interessante, porque além das análises qual e quant, a gente consegue fazer uma ação direta por meio da inteligência, né? O software nosso, por meio dos nossos modos de acionamento local, do treinamento que vai embarcado aqui na on-premise, né? Você consegue fazer um start-stop na máquina, programar qual que é essa densidade. Os dashboards são sensacionais, que a gente consegue construir com os KPIs e OKRs que fazem sentido para o pessoal da indústria, né? Então é sensacional. Essa é mais uma aplicação também aqui já é de matacão, né? Então a gente transforma
pixels em milímetros. E por meio disso a gente consegue setar qual que é a densidade, né, de aplicação da visão computacional no seu produto, né, no seu processo, na sua matéria-prima e tudo mais. Então, é bastante interessante, né? Mais uma vez, a velocidade que gera-se um stream desse, a gente está falando em torno de kilobytes, né, cara? Hoje, putz, você baixa, alguém te manda um áudio, né? Não é kilobyte mais, né? Um áudio de 2 minutos já pega 2 mega aí, e a gente conseguir gerar um stream de vídeos em kbytes é sensacional. E você falando aí também, porque assim, é um conjunto de uma obra, né? Você falou dos 40 anos e para chegar ali, e tem já ajustou muito o que não dá muito certo e cada vez mais, né, também ajustar para o resto da vida, né? Sim. Mas já está na maturidade e a arquitetura das soluções de infra. Isso aí. Infra de rede, exato, né, a estruturação, a infra também física ali, civil, né, qual que é o poste, qual que é o material do poste, quais são, né, os equipamentos, qual o tipo de painel, se pode ser mais simples, se tem que ser sei lá, de inox. Para cada cenário, né, às vezes é um cenário mais hostil na indústria e mineração, que precisa ter esse cuidado. Sim. E também na escolha do hardware, né? Porque quando você fala processamento, para ter uma performance, precisa de processamento. Exato. E hoje nós estamos, né, com uma parceria forte com a Qualcomm, né, que tem os detalhes, né, a questão de processamento de alta performance para esse tipo de aplicação, são os AI Box, né, tem um aqui de exemplo que é pau na máquina. Isso aqui é para dia e noite sem parar e esquece. Né? E pode colocar analítico aí que vai performar bem. E com a questão de poder estar em ambientes mais hostis, né? Questão de aquecimento, que a gente sabe que isso tudo que aprendemos aí no dia a dia e com os projetos, hoje nós já premissamos para poder mitigar qualquer tipo de risco. Sensacional. Cara. Aí fecha a conta. A experiência, as infras e o hardware é o conjunto da obra para poder performar. Eu sempre falo isso. E o que a gente sempre se destaca nesses challenges é porque a gente consegue entregar. Isso aí. Coisas que outras startups ainda têm algumas dificuldades porque não tem essa soma. Software, hardware e experiência. Bacana demais. Vamos lá. Aqui, por exemplo, é só mais um exemplo do nosso time de P&D, né, um time de robótica, a gente cocria soluções, né, esse braço mecânico aqui mesmo para fazer inspeção de britador. Eu vou ser até um pouco mais rápido, que a ideia é só abrir o horizonte da turma, né, de percepção. Mais um exemplo aqui do que é a engenharia, né, para sobrepor alguns desafios ali de campo, né? Então, cara, se o problema é sujidade, particulado, a gente desenvolve algumas soluções até de automação, como é o caso dessa câmera aqui, que a gente colocou o limpadorzinho, mas eu também tenho supressão por ar comprimido. Às vezes eu tenho temperaturas gigantescas, que a gente vai falar assim. Quando eu falo gigantesca, é acima de 1000 graus, né? Quando a gente está falando de siderurgia e tal. Então capa de blindagem de proteção apropriada para a solução. Vamos passar aqui para a turma ver. Aqui, a inspeção preditiva de equipamentos é uma das minhas favoritas, sabe? A gente consegue, e é uma das que mais geram saves para a indústria. É uma das que eu mais vendo, viu, pessoal? Isso aqui eu vendo demais, porque o time confia que a SBATech entrega. Então, a gente está falando aqui de otimização de tempo, de ação preventiva, ação planejada. Então, cara, você já consegue ver que o seu transportador já está desalinhando e a sua parada programada está daqui na semana que vem, você não... Cara, como é que é isso aqui dentro de um dashboard? Consiga administrar, né? Então você sai daquela percepção de campo empírica, cara, e vai aqui, ó, para desalinhamento de tambor, desalinhamento de rolete, danos de borda, furo, bolhas, rasgos, né? Então a gente consegue trazer esse dado em tempo real, um monitoramento contínuo, 24/7, 7 dias por semana, 24 horas por dia, enfim.
A IA não para. Essa aqui é sensacional, que é a inspeção preditiva de equipamentos. A gente cobre mais de 200 equipamentos, assim, tipos de modelos diferentes, seja furo, falta de item, falta de componente ou componente adicional, conformidade de procedimentos, né? Itens de manutenção, vida útil desses equipamentos, que vai desde de transportadores, a gente chama lá de inteligência mecânica, né? Para uma parte também de aplicação de soluções complementares, como laser, como raio-x, porque tem alguns projetos que são um absurdo. Acontece muito aí, viu, pessoal? O leque, né? Rapaz, é até um apelo que a gente faz pro povo aí. Vocês não... Tem muitas coisas que são sonhos, viu? Os caras, eu acho que dormem de noite sonhando na operação e traz, cara, será que a IA me ajuda nisso e tal? E traduzir isso, né, desmembrar isso, né, o que sai do bloco de aspirações, e aí vem trazendo para o bloco de possibilidades, afunila um pouco mais o que a gente tem de tecnologia, afunila um pouco mais o que a gente tem de hardware que comportaria. Até chegar na entrega definitiva, tem uma jornada, né? Mas a gente tenta mesclar isso com algumas soluções, e aqui a gente cocria com a indústria, que, por exemplo, a gente está fazendo medição de espessura de correia, que aí já não dá para fazer com câmera, então a gente tem que fazer com laser. E alguns outros com raio-x, e aí vai. Aqui, por exemplo, cara, um outro exemplo para vocês do que o nosso time de P&D, de engenharia, de automação, cocria junto com a indústria e disponibiliza isso para vocês, né? Que é, por exemplo, aqui a gente tem toda a nossa aplicação de engenharia para fazer essas medições de borda. Então, o trabalho da SVA-Tech, viu, Bruno? Eu falo sempre que a gente acompanha muito em campo, é um trabalho muito limpo, cara. Da turma da técnica, da mecânica. Os painéis são bem construídos, os conectores bem posicionados, a coisa é firme, cara, é firme, é robusta. Não, você coloca lá, não fica nada tremendo, entendeu? Não fica tremendo, o trem é justo, o trem é bacana demais. É no detalhe. É no detalhe. Então, isso só conhece quem é de campo. Então, quando você faz uma cobertura dessa por um laser, um cavalete, para suportar ali a trepidação, você pode ver, né, tem as sapatas, é tudo muito bem pensado, tudo muito bem construído, né? Isso é muito interessante. Cara, e aí que mais uma série de analíticos que a gente vai mostrar para vocês, por exemplo, analítico para controle de grandes distâncias, né? Então aqui a gente faz monitoramento de barragens, controle e prevenção de dam breaks, né? E aí a gente tem integração com defesa civil, integração com comunidades, né? Mapeamento de zonas críticas, há um aprendizado que deixou muitas marcas, né, no Mineiro, que foi o aprendizado de Brumadinho. Eu tenho plena convicção de que a indústria aprendeu, ela introjetou isso nas suas políticas de prevenção, de contenção de danos, e esse aprendizado dolorido, traumático, ele mudou o formato que a indústria vem operando hoje, e esse aprendizado vem sendo utilizado como um modelo de aplicação de soluções adicionais de controle de segurança para a comunidade, né? Então a gente tem orgulho de falar que a gente age hoje para tornar as comunidades mais seguras, né? Então aqui é um exemplo. Que é a proteção da vida lá, claro, que está em primeiro lugar em tudo sempre, né? Exatamente. Muito bem, projetos especiais, aqui a gente tem uma ampla gama, como eu falo, né? Chegam as ideias, chegam os sonhos, as aspirações, e alguns deles a gente consegue chegar lá, cara, né? Cara, é difícil de chegar lá, queria fazer uma medição de estoque de minério, e como é que a gente faz isso? Cara, vamos subir um drone, vamos mapear a área, vamos colocar os pixels ali, traduzir em milímetros, fazer estimativas, e refinar isso com o time de engenharia. Então, às vezes é possível, né? Então, esses projetos, talvez um pouco mais sofisticados, ou algumas ideias que às vezes o time de engenharia tenta na indústria sobrepor de alguma forma,
Às vezes a gente consegue ajudar. Às vezes não, isso aí pra gente eu falo que quando chega os desafios, né, eu vejo o olho do Hilton, que é o capitão do time de inovação e desenvolvimento de operação, gosta, né? Quando fala assim, vamos colocar num drone, vamos fazer algo diferente, eles caem para dentro e conseguem soluções profissionais para atender, né, de uma forma que às vezes ninguém nunca tinha pensado, né? Eu acho que isso também é uma potência, além do time de software, né? Nós temos muitos cases de integração com APIs de sistemas que precisam de algo específico. Então, cair para dentro, né? A gente fazer análise de requisitos ali, premissar e o que precisar ser desenvolvido, né? Hoje nós temos diversos exemplos e cases de que a integração com o RH, por exemplo, integração com o sistema holandês ou um alemão de automação. Já temos bastante experiência com isso. Nós desenvolvemos as APIs para que a gente componha a solução para o cliente, né? Aí foge um pouco assim, de visão computacional às vezes, mas para atender determinada demanda, temos toda a estrutura para fazer isso. Muito bom e é pensado isso aí, viu? É isso aí. Eu acho que, para fins de contexto, né, Bruno, a gente tem dezenas de outras possibilidades de aplicação aqui. Você gostaria de passar um pouco mais ou acha que essa era a visão? Passou geral aqui, né? Um pouco da... Nós teremos outros momentos, né, galera? Sim. Ser breve aqui mesmo, dar um overview de alguns cases, de alguns exemplos e falar que estamos aqui querendo, né, entender aí a sua demanda. Também nós temos aqui parcerias com diversas faculdades e iniciativas aí na área de inovação, então damos algumas assessorias, mentorias para poder fomentar esse mercado, ajudar quem está começando ali com os projetos, né? E estamos à disposição de todos. Não, sensacional. E nos próximos episódios, galera, a gente vai mostrar para vocês, a gente tem centenas de cases, né? E a gente vai aprofundar mais algumas soluções. A gente vai passar, por exemplo, é super interessante os cases da metalurgia. O ambiente da metalurgia é um ambiente absolutamente drástico, assim, quando se fala em equipamentos sensíveis, né? Porque aí, no final das contas, pessoal, a gente está falando de processadores, de placa de vídeo, né? De cabos e tal, câmeras, né? Então, vai ser bem interessante. Já se inscreve aí no nosso canal, siga a gente aí, porque a gente começou agora, mas eu acho que o nosso grande objetivo é expandir isso para uma cadeia de conversa e de trocas, né? Para que a gente possa mostrar para o grande público aí, sobretudo para os profissionais da área, para os estudantes, para os entusiastas da tecnologia, né? Trazer esses cérebros aí para a gente conversar juntos. Em breve deve ter mais pessoas aqui de calibre aí realmente para falar. Como o seu, né? Não, menos eu, né? Eu estou aqui de intruso, sem modéstia. Né? Só para colocar para vocês aqui como um porta-voz. Mas a gente vai trazer os caras que fazem a coisa acontecer lá na ponta em breve aí. Calazans, prazer demais ter você aqui. Meu, cara. Uma satisfação trabalhar com você no dia a dia. Você é um cara sensacional. Cara, muito obrigado, cara. Nós vamos vender muito aí. Vamos vender. Mundo afora. Inclusive, vamos falar de vendas também, porque vendas é interessante, né? Vendas aqui a indústria precisa vender, hein? A indústria precisa vender e nós temos que conectar uns pontozinhos de vendas aí. Vendas é interessante, é agregar valor. Sobretudo, aprendi e aprendo cada vez mais com você também, né? Vendas é generosidade, né, cara? É você realmente entregar algo de valor, que vai fazer sentido lá na ponta. Tem que ser, senão vem de uma vez só. Então é isso, já segue a gente aí, então. Eu já estou ansioso pro próximo. É isso aí. Vai ser top. Até mais. Valeu, um abraço.